Oi, gente, bom dia, como que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre proclamação da República. A primeira coisa que vocês devem saber é que a proclamação da República, ela não foi uma revolução, certo? Ela foi um golpe. Por quê? Porque quem faz a proclamação da República não são as pessoas, né, a população. Quem vai fazer essa proclamação da República vai ser os militares. Certo? Os militares que faziam parte do governo, eles que vão dar esse golpe, certo? Então vai ter alguns setores, são setores ligados à elite, que vão começar a ficar descontentes com o Dom Pedro II, com o imperador, e são eles que vão tomar o poder. O primeiro setor que vai ficar descontente com Dom Pedro vai ser o setor militar, certo? Que é o que a gente chama questão militar. Os militares eles voltam da Guerra do Paraguai, né, achando que eles vão ter diversos privilégios, que Dom Pedro II vai dar esses privilégios para eles, como aumento de salário, participação no governo. Só que quando eles voltam, o Dom Pedro simplesmente não se importa muito com eles, não dá esses privilégios que eles achavam que iam ter, certo? Eles continuam não podendo participar da política, do governo. E, para além disso, eles eram proibidos de dar entrevistas nos periódicos, certo? Então, eles ficaram muito restritos. E isso vai fazer com que eles fiquem descontentes com o governo. Fora que, nesse momento, existia uma corrente filosófica que era o positivismo. Uma corrente filosófica pensada ali no século XIX, pensado pelo filósofo Augusto Comte. Ele dizia que o que era o positivismo, né? Ele dizia que para além de todas as transformações que estavam acontecendo naquele momento, tecnológicas, sociais, enfim, para a transformação de fato acontecer, o homem ele precisaria mudar intelectualmente, certo? Então a mudança ela tinha que vir de dentro. Tanto que existe uma frase muito conhecida de Augusto Comte que é: amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Essa frase, ela lembra alguma coisa? Amor, ordem e progresso. Ordem e progresso é justamente a frase que está lá na nossa bandeira, certo? Então, essa frase, ela é inspirada no positivismo. Tiraram amor, né? Enfim, mas deixaram ordem e progresso, porque justamente veio dessas inspirações positivistas, certo? Outro setor que estava muito triste, né, com o Dom Pedro, era a questão religiosa, né? Os religiosos, a Igreja Católica. Em 1824, vai haver uma Constituição na qual diz que a política e a religião, né? A Igreja e a política, a monarquia, elas estavam ligadas, certo? Isso vai fazer com que o Dom Pedro II, ele possa escolher bispos, arcebispos, enfim, ele pode mexer na Igreja. Só que depois de algum tempo, a Igreja ela vai começar a se incomodar com essa intervenção da monarquia. E isso vai fazer com que eles não aceitem mais a intervenção do imperador. Agora, eles vão aceitar apenas as ordens dos papas, certo? Isso vai ser ruim porque muitas pessoas ligadas à política, naquele momento, eles eram também maçons. Eles faziam parte da maçonaria, certo? Dessa organização. E aí, o Papa, ele vai proibir todos os religiosos que eram maçons de participar, de associar à igreja. Era uma coisa ou outra, certo? Então, isso vai prejudicar muito a relação de Dom Pedro II, que era maçom, com a igreja, certo? Outro ponto, os proprietários de terra. Em 1888, vai ter a assinatura da Lei Áurea, né, pela princesa Isabel, é a filha de Dom Pedro II. Essa assinatura, ela assina porque o Dom Pedro II ele está muito doente. Então, ela assina, lembrando que a Lei Áurea, ela não foi um presente dado pela princesa Isabel, certo? Ela não viu lá as pessoas negras escravizadas e sentiu dó delas e deu, não. Muito pelo contrário. Os povos negros escravizados, eles lutaram, eles conciliavam, enfim, eles tiveram luta
para que o Brasil conseguisse a abolição, certo? Só em 1888, o Brasil, inclusive, foi o último país da América a assinar a Lei Áurea, certo? Após essa assinatura da Lei Áurea, os proprietários de terras, como eles tinham os negros escravizados como se fossem objetos, né, ferramentas, de fato, não eram seres humanos, eram ferramentas, então, para eles achavam que Dom Pedro II, eles iam indenizá-los. Só que Dom Pedro II não vai indenizar, ele simplesmente assinou a Lei Áurea, os negros estavam libertos, né, enfim, mas o Dom Pedro II, ele não indeniza esse proprietário de terra. Então, os proprietários de terra, eles ficam bastante incomodados com isso. Outro ponto é que, nesse momento, estava existindo uma ideia, né, do republicanismo. Os cafeicultores paulistas, né, os latifundiários paulistas, eles que tinham muito dinheiro, eles vão fazer um partido, né, o Partido Republicano Paulista. E aí eles vão fazer esse partido, né, justamente porque eles queriam a abertura maior, uma independência maior na sua economia, certo? E eles vão começar a circular com essas ideias do republicanismo, certo? Em novembro, Benjamin Constant, que fazia parte do exército, era militar, ele vai ao Marechal Deodoro da Fonseca pressionar ele para que ele se junte aos militares para fazer o golpe do dia 15 de novembro de 1889, certo? Que é a proclamação da República. Marechal Deodoro, que vai ser inclusive o primeiro presidente da República do Brasil, ele não era republicano, ele era monarquista, inclusive ele era muito amigo de Dom Pedro II. Tanto que, quando eles chegam lá no quartel-general do Exército, não vai haver nenhum derramamento de sangue, não vai haver nenhuma resistência, porque, inclusive, Dom Pedro II, ele foi avisado de que ia haver esse golpe, certo? Tanto que Dom Pedro II, ele sai do Brasil, ele volta para Portugal, muito tranquilamente, assim, sem sofrer nenhuma pressão. Dizem que, inclusive, as pessoas gostavam do Dom Pedro II, só que não estavam mais conseguindo manter o império aqui no Brasil. Então, a proclamação da República, como eu falei, ela não foi uma revolução, ela foi dada pelos militares, pelos cafeicultores paulistas, principalmente. Não houve nenhuma resistência, né? Foi muito pacífico. E é isso. Na próxima aula, a gente vai estar falando sobre a República Velha. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até mais.